Olá, pessoal, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer uma aula de física em que a gente vai estar começando a falar sobre eletrostática. Hoje vai ser a aula que vai ser a introdução, ou seja, para a gente entender as outras aulas, a gente vai depende muito dessa aula, né? Então, às vezes ela nem vai cair propriamente no vestibular, mas ela é a base da eletrostática. Então, vamos ver, qualquer coisa vocês leem o material complementar, veem os exercícios para entender, tá bom? E a gente vai começar falando um pouco sobre a estrutura do átomo, né? O átomo que ele é conhecido hoje, ele é o átomo de Bohr, tá? E aí o Bohr, antes do Bohr, teve vários outros cientistas, né, que tentaram definir como que é um átomo. E esse é o átomo que a gente é conhecido hoje em dia. Nós temos um núcleo e partículas orbitando em volta desses núcleos. Cada uma dessas partículas tem um nome para elas, tá? E nós temos, então, os prótons e os nêutrons, que esses dois formam o núcleo, tá? Então, aqui nós temos os prótons em vermelho e os nêutrons em branco, tá? Então, esses dois juntos, eles vão formar o núcleo. Já as partículas que orbitam ao redor do núcleo, nós chamamos elas de elétron. E os elétrons, eles são partículas negativas que estão ali orbitando o núcleo. Então, vamos ver um pouco mais sobre a carga dessas partículas, né? O que a gente chama de carga é a carga elementar. Nós temos os prótons, que tem carga positiva, enquanto os elétrons têm o que de carga negativa. Então, prótons são positivos, elétrons negativos. Mas qual é o valor da carga deles? O valor da carga de um próton e um elétron é uma constante que a gente chama de carga elementar. Ela é um valor unitário. O valor dela é representado por esse Ezinho, que é o elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, aqui a gente está mostrando que a unidade de carga, não só carga alimentar, a carga em geral, vai ser representada por esse Czinho aqui, que é o coulomb, tá? E aí, os prótons e os elétrons, eles têm o mesmo valor de carga. Então, o próton, ele tem mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, enquanto o elétron vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a diferença. Prótons positivos mais a carga elementar. Elétrons menos a carga elementar. Beleza? Então, aqui a gente definiu um pouco sobre a carga desses carinhas. Só que, quando a gente fala sobre a carga, a gente está falando da carga elementar daquela partículazinha que está lá dentro do corpo, né? O corpo em si, ele não é formado apenas por um átomo, né? É um conjunto de átomos que formam um corpo. Então, nós temos que analisar um total para ver se aquele corpo ele vai ser positivo, negativo ou neutro. Nós temos que um corpo neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, vai ser igual à mesma quantidade de elétrons. Já o corpo carregado positivamente, nós temos mais prótons do que elétrons. Então, vai ter um desequilíbrio ali. Então, como tem mais prótons, né, vai ficar positivo. Já o corpo carregado negativamente tem mais elétrons. Então, se eu tenho mais elétrons do que prótons, esse corpo ele vai estar carregado negativamente. Mas assim, tô achando esquisito isso daqui. O que a gente vai fazer? Olha só. Uma carga positiva, se a gente somar, né, um nêutron com um próton, a gente tem que a carga é mais 1,6 vezes menos 10 a menos 19, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. É a mesma carga. Então, se a gente somar um próton e um nêutron, a carga é nula, né? Então, se eu olhar para cá, ó, eu tenho um mais, vai equilibrar com esse menos aqui. Esse mais aqui equilibrou com esse menos aqui, né? Esse mais com esse menos, esse mais com esse menos. E aí eu vou cortando, ó.
Se eu for equilibrando, neutralizando um com o outro, ó, não sobra nenhuma carga em excesso. Então, por isso que o corpo passa a ser neutro. Aqui eu vou equilibrar, ó, sempre uma carga negativa com uma positiva. Uma negativa com uma positiva. Negativa com positiva, negativa com positiva, negativa com positiva. Olha, ficou sobrando 4 cargas azulzinhas, 4 cargas com mais. Então, isso quer dizer que ficou em prótons em excesso naquele corpo. Aquele corpo, então, é carregado positivamente. Mesma coisa a gente faz ali pro negativo. Ó, uma negativa equilibrou mais. Mais com menos. Mais com menos. Mais com menos. Mais com menos. Ó, ficou sobrando ali, ó, 4 cargas negativas rosinhas. Ou seja, equilibrou ali. Então, e ficou sobrando em excesso elétrons. Ou seja, esse corpo, então, vai ser carregado negativamente. Ah, mas como que eu vou calcular a carga de um corpo? Já que eu tenho a carga do corpo, ele vai ser o quê? A equação Q igual a N vezes E. Então, N é a quantidade de partículas que tem ali. Então, por exemplo, vamos utilizar o exemplo ali do carregado negativamente. Ficou 4 elétrons, né? 4 cargas negativas. Então, eu vou ter 4 vezes, aí ó, multiplicado por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, quando a gente tem um exemplo desse, nós vamos utilizar então um N, um número adimensional, e a carga, né, como eu falei, é o Coulomb. Então, tanto o Q como o E vão ter uma unidade da SI igual ao Coulomb, que é o C. Beleza? Então, vamos ver um pouco sobre o princípio da atração e repulsão. A atração, quando que ela ocorre? Quando você tem duas cargas que têm sinais opostos. Então, duas cargas e sinais opostos, elas são atraídas umas pelas outras. Já aquele corpo que tem um sinal, né, positivo, positivo com positivo se repele. Negativo com negativo vai se repelir. Isa, sempre vai ter atração e repulsão? Não, vai ter aquele momento em que nada ocorre, que são dois nêutrons, tá? Então, para sintetizar aqui, nós temos o seguinte. Nós temos que corpos de cargas com sinais iguais se repelem, enquanto corpos com cargas opostas vão se atrair. Isa, olha só, nada aconteceu com os nêutrons. Isso quer dizer que o nêutron, o corpo neutro, ele nunca vai ser atraído? Não. O corpo neutro, ele não atrai outro corpo neutro. Mas os corpos de cargas neutras também podem ser atraídos por corpos com cargas positivas e negativas. Beleza? Então, lembre-se disso. Neutro também pode ser atraído por corpos de cargas opostas, tá? Que com corpos de cargas, né, em geral, positivo ou negativo, pode atrair um neutro. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o princípio da conservação de cargas. O que isso quer dizer? Vamos usar um exemplo. Eu tenho que, inicialmente, um corpo ele tem 3 cargas, uma positiva e 2 negativas. A carga positiva, QA, ela é igual a mais 5 microcoulombs. Já uma carga negativa, QB, é igual a menos 6 microcoulombs e a outra é menos 3 microcoulombs. Aconteceu uma coisa naquele corpo e ele passou a ter 2 cargas positivas e uma carga negativa. E aí eu tenho o seguinte, o QA virou o QA', e ele vai ter o valor de mais 4 microcoulomb. O QB virou QB' e é igual a menos 9 microcoulomb, enquanto eu tenho que o QC virou um QC' e agora ele tem mais 1 microcoulomb. O que acontece? O princípio da conservação de cargas diz que se não houve nenhum escape de nenhuma carga, as cargas de antes devem ser iguais às cargas de depois. Então, ó,
QA, Q de antes, vai ser igual o QA, que é 5, o QB, que é menos 6, e o QC, que é menos 3. Então, eu tenho, ó, 5 menos 6, menos 1 com mais menos 3, menos 4. Então, eu tenho que isso aqui vai ser menos 4 microcoulomb. Já depois, eu vou chamar de Q de depois. Eu tenho que QA' é 4, QB é menos 9 e QC é mais 1. Então, eu tenho 4 menos 9 menos 5 com mais 1, 4. Não, menos, né? Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Né? Então, eu tenho que antes tinha menos 4 microcoulombs, depois passou a ter menos 4 microcoulombs. Então, isso quer dizer que houve a conservação das cargas, não houve nenhum escape de cargas. Então, só para sintetizar, nós temos aqui embaixo, a soma das cargas do sistema deve se manter igual. Então, eu tenho, ó, QA mais QB mais QC vai ser igual a QA' mais QB' mais QC'. Beleza? Então, gente, acabou nossa aula de hoje. Lembre-se de entrar na nossa plataforma e ver alguns exercícios comentados para a gente entender melhor essa aula. Beleza? E é isso, gente. Deixo aqui para vocês uma frase do Eleanor Roosevelt que diz pra gente: você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Nós somos capazes. E é isso. Muito obrigado. Bons estudos. Até a próxima aula.